Continuando o nosso assunto, nós iremos falar agora sobre os climas do Brasil, sendo que o outro vídeo ficou um pouco longo, né? Porque as explicações eram necessárias. E esse vídeo será um pouquinho menor para compensar o vídeo anterior, ok? E aí nós temos um resumo dos climas que nós temos no Brasil, tá? Aqui à esquerda nós temos o equatorial, o tropical, o subtropical. À direita nós temos a localização do semiárido, do tropical de altitude e do tropical atlântico, tá? E nós iremos trabalhar cada um deles agora para que vocês possam entender a questão climática no Brasil. Primeiro é o equatorial. Eu vou voltar aqui para vocês verem a localização do equatorial, tá? Tá aqui o equatorial. Vejam que ele está representado no mapa por essa região verde aí do mapa. Ele está em quase todos os estados da região norte, né? Boa parte da região norte e parte do Mato Grosso e do Maranhão. Né? Ele tem como característica elevadas temperaturas, é um lugar muito quente, que se você for um dia na região da floresta amazônica, você vai perceber isso. Só que devido à presença da floresta amazônica, também tem grande umidade, né? E baixa amplitude térmica. Lembrando, o que é amplitude térmica? A diferença entre a máxima e a mínima numa certa região, num certo período. Sendo que a temperatura varia muito pouco, ó, entre 24 e 26 graus ao ano. A quantidade de água é muito grande, por causa da presença principalmente da floresta amazônica, com índice de chuva superiores a 2.000 milímetros, que é muito para a nossa região, né, para os nossos padrões, né, e para o mundo também. E praticamente não são percebidos períodos de estiagem nessa região. A floresta amazônica, é lógico, sofre influência desse clima e também influencia o próprio clima. Clima tropical influencia grande parte do centro do país, especialmente o estado do centro-oeste, incluindo parte do Maranhão, Piauí, Bahia e Minas Gerais. É o clima mais predominante que nós temos no nosso território, tá? Tem como características, em geral, as temperaturas são elevadas em boa parte do ano. Então, o Brasil predominantemente é um país quente, né? Com média de 24 graus em diante, acima, né? A amplitude térmica não é tão elevada, é entre 5 e 6 graus, ou seja, a diferença de temperatura entre a máxima e a mínima ao longo do ano não costuma variar tanto, dependendo da região. Lógico que você tem algumas características, o Brasil é muito grande, né? Locais. Então, mesmo o clima tropical, ele tem algumas diferenças internas, né? A quantidade de chuva gira em torno de 1.500 milímetros ao ano, o que é até uma boa quantidade. Só que ele tem duas estações do ano bem definidas. Uma seca, geralmente que é maio a setembro, em boa parte do Brasil. É o caso daqui do Piauí também. E a outra chuvosa, que é outubro a abril. Sendo que aqui no Piauí, especificamente, você tem uma chuva que começa basicamente em dezembro, janeiro, e vai até mais ou menos abril, tá? É uma diferença interna, tá? Do clima. Tropical de altitude. Como o próprio nome já fala, né? Ele se apresenta em regiões altas, regiões serranas e de planaltos, especialmente na região sudeste. É um clima tropical, só que devido à altitude, que é um dos fatores que nós vimos na aula anterior, ele acaba se ganhando uma característica muito própria, que nesse caso a amplitude térmica, né, é muito baixa. A temperatura média oscila entre 17 graus e 22 graus. E a quantidade de chuvas é entre em torno de 1.500 milímetros ao ano. Para você lembrar desse clima, basta você lembrar do Campo do Jordão, lá em São Paulo, que é a região turística famosa aqui no Brasil, que tem esse climazinho serrano, uma temperatura muito amena. O tropical úmido, né, ele ocorre principalmente no nosso litoral, né, leste e sul do Brasil. Ele tem altas temperaturas e um teor elevado de umidade, por causa da presença também do mar.
As temperaturas médias anuais giram em torno de 25 graus e os índices pluviométricos, ou seja, o nível de chuva, está entre 1.250 milímetros e 2.000 milímetros, o que é bastante. E nesse caso, o fator da maritimidade é um fator importante, ou seja, a presença do mar ajuda na formação de chuvas dessas regiões. O semiárido, que é típico do nosso Nordeste, mas nós temos uma parte de Minas Gerais também que tem esse clima, um clima mais seco, né? É, ele é algo que nós conhecemos bastante, né? Ele tem a temperaturas muito elevadas ao longo do ano, entre 26 e 28 graus, até mais, né? Em alguns estados. E as chuvas são muito poucas. E pior, elas, além de serem poucas chuvas, só chega a 750 milímetros, elas são muito mal distribuídas. Então chove um pouquinho aqui, daqui a 2, 3 meses chove mais um pouco, daqui a um mês chove mais. Ou seja, isso faz com que o morador dos nossos semiáridos, né, sofra bastante com a falta de chuvas. Talvez algo que vai ser aliviado com a questão da transposição do Rio São Francisco, que nós já vimos em aulas anteriores. E o clima subtropical, que é que ele ocorre unicamente na região sul do Brasil. Quando eu falava para vocês sobre a localização do Brasil, eu falava que a região sul está na região subtropical, ou seja, abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, né? E aí eu falei para vocês que isso dava ao Brasil, a essa região do Brasil, uma característica muito própria. E isso se reflete principalmente no clima, tá? As médias temperaturas giram em torno de 18 graus, olha só, com alta amplitude térmica. Então, na região sul do Brasil, você tem, de fato, as estações do ano bem definidas, tá? As chuvas são bem distribuídas, os índices pluviométricos superam 1.250 milímetros ao ano. Então, é uma região totalmente diferente, a região sul do Brasil, do restante do clima do Brasil. E aí, mais uma vez, um mapa para mostrar para vocês, tá? À esquerda, repito, peraí, o equatorial, né? Nós temos uma faixa de tropical lá em cima, ó. Percebam que o tropical ele está em quase todo o nosso território. Esse segundo traço que eu estou fazendo. Aqui no cantinho aqui, ó, o semiárido, que é onde o nosso Nordeste fica localizado. Fica localizado no Nordeste e pega parte de Minas Gerais ali embaixo. Nós temos aqui, ó, a região serrana, que fica o clima tropical de altitude. O tropical atlântico, o úmido, nós vimos, fica nessa região aqui assim. E aqui embaixo nós temos o clima subtropical, tá? Então é isso. Até a próxima, pessoal.